Olá, como vai? Tudo bem com você? Eu vou começar a falar agora, aqui nesse vídeo, em alguns outros vídeos vindouros, sobre esse assunto que está cada vez mais em voga na vida de todos nós, seja por conta do que experimentamos, seja porque convivemos com quem experimenta, esse estado de melancolia profunda, de tristeza pelo corpo inteiro, como dizia ser essa melancolia, o filósofo Spinoza, melancolia, tristeza de corpo inteiro, e que a gente chama hoje de depressão. Falamos um pouquinho, mas vamos repetir. A tristeza é a passagem para um estado menos potente e perfeito do próprio ser. Então, quando uma pessoa está triste, ela perde energia, ela perde a sua potência, o seu conatos, como chamava Hobbes, o elan vital, como falava Bergson, a libido de Freud, a vontade de Schopenhauer, enfim, a potência de agir do próprio Spinoza, a vontade de potência de Nietzsche. Essa, ao longo de toda a história do pensamento, houve designações para essa coisa que nos anima, né? É vida, é alma, né? Anima, do latim. E no contrário, né? Quando você perde a potência, o elan vital, a vontade de potência, isso nos desanima. Então, desanima é o contrário de anima, né? Você perde ânima, você perde vida. E isso é uma das coisas que caracterizam o processo de tristeza. A tristeza é isso. A tristeza gera desânimo, tira a vida. Como eu já falei, e isso é o pensamento de Freud mesmo, também de Nietzsche. A gente só morre de tristeza. Não é a morte final, que essa é outra história, outra coisa, mas a morte no dia a dia, nas pequenas coisas. Essa é a morte a que se refere esses pensadores. E a gente chega mesmo à conclusão que a gente morre um pouquinho toda vez que entristece. E por isso luta, como eu falei, sobre a questão da resistência, né, do existir, ser resistir, para nos mantermos vivos, para agregarmos um pouco de potência nessa perda que a gente tem muitas vezes com coisas que acontecem e nos entristecem. Então a vida, ela se assemelha a uma senoide, né? A uma onda, tipo uma telha, aquelas telhazinhas de amianto, né? Então, ora a gente está no pico, né? Alegria, ora estamos no vale, tristeza, né? Potência alta, potência baixa. E é assim que vivemos, oscilando entre altas potências, baixas potências. Passamos, é claro, pelo meio, né? Onde ficamos mais ou menos. Mas a relação entre um pico e um vale
né? Quando a gente está falando realmente do que é, fisicamente isso, essa relação entre o alto e o baixo é uma depressão. Então, toda vez que oscilamos entre um pico e um vale, quando vamos para a depressão, é os momentos que nos entristecemos, e isso nos faz descer. Então, como eu falei, a nossa vida é uma senoide. Ela oscila entre um pico e um vale constantemente. Isso significa o quê? Significa que, de certo modo, todos nós nos deprimimos. E, por consequência, naqueles momentos estamos depressivos. Porque todos nós nos entristecemos. Então, somos todos depressivos? Sim, de certo modo. Não há como vivermos uma vida como se fosse uma linha reta, em que todos os momentos sejam alegradores. Não. Já contei lá no vídeo dos R$20 saindo pela janela. Quem não viu, olha lá. Você está bem, de repente acontece uma coisa, aquilo te entristece. Isso vai desde você que mora numa cidade grande, tá com pressa e o sinal fecha, tá? Até a passagem de uma pessoa com quem você não falava há muito tempo e aparece, você se alegra, logo depois acontece uma outra coisa, chega lá no escritório, no trabalho, enfim, alguém fala alguma coisa, você entristece, e assim oscilamos. Vivemos entre esses picos e esses vales. Agora, o que tem acontecido e o que é necessário levar em consideração, exatamente o grau dessa depressão, o tamanho desse vale e o tempo em que permanecemos ali. O que estamos usando como ferramenta, como alternativa, como alguma forma de sairmos dali. E às vezes está ficando mais difícil. E temos permanecido mais tempo no vale. E quando subimos um pouquinho para depois voltar ao vale. E mais, não conseguimos permanecer muito tempo, um tempo mais adequado lá em cima. Então, essa ideia de que estamos cada vez mais depressivos, mais deprimidos, para aliviar um pouco, aí, porque tem muita gente que acha que depressão é defeito. Depressão não é defeito. Depressão pode ser a causa de um defeito. Um defeito existencial. E aí vamos tocar bastante nesse assunto, porque é a maneira de lidarmos com essa condição oscilante. Não que não vá oscilar, desculpe, mas que ela oscile menos, que essa ondinha ela se torne um pouco mais suave. Ou seja, que a relação pico-vale não seja tão profunda. Como dizia o mestre das artes marciais ao seu aluno, quando este veio lhe perguntar, mas mestre, o senhor não sai do seu centro, mantém aí sempre o equilíbrio? Ele falou, não, tanto quanto vocês. A diferença é que eu volto mais rápido, isso, voltar mais rápido ao equilíbrio, ou procurar oscilar menos. Voltar mais rápido também significa oscilar de forma um pouco menos abrupta diante das coisas do mundo. Olharmos as ocorrências entristecedoras de um modo mais eficiente,
e procurarmos rapidamente encontrarmos uma maneira de voltarmos a subir e não a ficar se lamentando, ficar ali pensando no que foi, por que foi e não deveria ter sido, enfim, o que fazer? Furou o pneu, me entristeci. Eu vou e troco o pneu, me entristeci, realmente não tem como. Agora, ficar ali pensando por que o pneu furou, não devia ter furado, por que eu vim por esse caminho, que maldição desse prego que estava aí, onde já se viu jogar prego aí, então por que aconteceu isso comigo, então, sabe? Aí é mais embaixo, permanência, sair daí fica difícil. Então, a ideia, quando continuarmos falando sobre a depressão, é entender um pouco mais como isso acontece. Há casos realmente complicados, que precisam de um pouco mais de cuidado, há que se rever algumas situações anteriores, mas a maioria das situações estão ligadas a essas pequenas insatisfações, a essas inconformações, que vão se transformando muitas vezes numa revolta sem necessidade. Tá bom? Então, alegria, pico, tristeza, vale. Alegria, potência, energia, ânimo. Tristeza, perda de potência, baixa energia, desânimo. Vamos aprender um pouquinho sobre essa condição que está em todos nós. Constantemente nos deprimimos e ficamos depressivos nesses momentos. Bom, obrigado pela sua atenção. Qualquer dúvida, estamos por aqui, façam perguntas, deem sugestões e a gente vai continuar com a depressão ainda por alguns vídeos. Bom, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho e até uma próxima vez.